Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 22. Nós vamos estar lendo do versículo 39 ao versículo 43. Sabe, irmãos, no final desse ano nós estamos abordando o tema Terminando Bem. E nós vamos focar nesse tema durante todo o mês de dezembro. Terminando bem é algo que nós precisamos fazer. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus como terminamos bem. A gente quer terminar bem esse ano, não quer, irmãos? Você quer terminar bem? A Bíblia diz que vale mais o findar das coisas, melhor é o fim das coisas, do que o princípio delas. E nós queremos terminar bem. Então nós vamos continuar nessa mesma dinâmica em Lucas, no capítulo 23, do versículo 39 ao versículo 43. Encontraram? A maioria de pé, sinal de que já encontramos. Vamos ler juntos? Acompanhem comigo, diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse, nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai de amor, te louvamos. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. O ano de 2020 é um ano onde a gente não pode terminá-lo sem entender o que Deus está fazendo. Não é possível, irmãos, eu e você vivemos tantas emoções no ano de 2020 e saímos sem nenhuma lição. Não dá para a gente terminar esse ano de 2020 sem estarmos aprovados por Deus em cada uma das coisas que o Senhor nos colocou em prova. E olha que foram muitas provas. Eu só estou vendo cabeça balançando, né? Só a cabeça balançando. Muitas provas. Tem gente que está sendo aprovada até agora, nesse minuto. Enquanto nós estamos falando, ministrando, você está pensando aí nas provas que Deus tem colocado você. E nós começamos aí, nessa série de ministrações a respeito de terminar bem. Começamos na quinta-feira. Se você perdeu o culto de quinta-feira, eu saí daqui edificado. Que presença, que direção profética que Deus tem nos dado. Como o Senhor quer que nós terminemos bem esse ano. E algo tremendo que o Senhor falou conosco está lá na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. E ele vai dar 3 chaves. Você que não esteve aqui pode assistir o culto aí, gravado lá na página do Facebook. Você pode acessar o culto e assistir essa palavra. Mas 3 chaves foram nos dadas no início dessa série de terminar bem. E Paulo, ensinando ao seu filho na fé, ele diz: a primeira coisa que você tem que fazer é combater o bom combate. Ou seja, lute por aquilo que vale a pena. Não gaste o seu esforço, não gaste a sua intenção, não gaste a sua saúde, as suas preocupações com aquilo que não vale a pena. Lute por aquilo que vale a pena, porque tem guerras que são guerras de Deus. Ele vai guerrear por nós. E tem guerras que nós precisamos guerrear. Foque nas guerras que está na sua responsabilidade. Timóteo, você precisa também completar a carreira. Não deixe com que os obstáculos, não deixe com que as distrações roubem de você a continuidade nesse trilho que você está, ou no findar de tudo, arranque de você o prêmio. Você precisa completar a carreira. E por fim, Timóteo, e nós recebemos essas palavras para nós também, guarde a fé, permaneça firme, não seja baseado nos seus sentimentos, mas naquilo que você crê, naquilo que é a verdade. Abrace a verdade, guarde a sua fé como um tesouro, porque o Senhor é por você e Ele vai fazer você vencer. E nós começamos a falar disso, e nessa noite nós vamos falar a respeito dos 2 ladrões. E o tema daquilo que eu quero trazer para você nessa noite, nessa série, terminando bem,
escolha a sua cruz. Porque nós podemos ver aqui nesse texto, 2 homens que começam mal, um termina mal e um termina bem. Então isso me dá uma esperança, e durante todas as ministrações desse mês você vai ver vários exemplos de gente que começou bem e terminou mal, começou mal e terminou mal, ou começou mal e terminou bem. Não importa, na verdade, como você começa, o que na verdade importa é como você termina. A graça de Deus nos dá a oportunidade de terminar bem, de cumprir o propósito do Senhor. E a gente entende com esse texto, com o exemplo desses 2 ladrões, algo muito importante que pode falar muito ao nosso coração nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Os 2 ladrões são a prova ali mais real de que pessoas que estão vivendo a mesma situação, sofrendo de modo igual a punição dos seus atos, tendo as mesmas oportunidades, podem terminar de maneira diferente. Assim como nós, nesse ano de 2020, fomos igualados a nível mundial. Nós estamos aqui, pessoas à volta do mundo estão sofrendo as mesmas coisas, em devidas proporções, o que nós estamos sofrendo. Todos nós fomos acometidos da mesma coisa, desde os mais distantes rincões da África até os países mais abastados da Europa, as pessoas estão vivendo da mesma forma, privadas de algumas situações. Essa pandemia, esse pequeno vírus que de forma política ou não política, de forma acirrada ou não, de forma real ou manipulada pela mídia, de alguma forma esse pequeno vírus tocou a todos nós. Chegou perto das nossas casas, se não na nossa família, se não mais ainda em nós mesmos. E nós vimos, irmãos, que todos nós somos pó, limitados, não há para onde correr. Desde o mais rico ao mais pobre, desde o mais inteligente àquele menos culto, desde a pessoa mais ilustre à mais insignificante, uma coisa nos iguala: o ar que nós respiramos, e o quanto ele é importante para nós. Uma vez tirado de nós, ficamos iguais. Estamos sofrendo as mesmas coisas, as mesmas privações, crise em todas as partes. E isso, irmãos, faz com que a gente tem a noção de por que Jesus tem encontro com pessoas, ou pessoas têm encontro com Jesus, e assim mesmo elas não mudam. Você acredita que tem gente que vai viver o ano de 2020, vai acabar o ano de 2020 da mesma forma que ela começou? Você tem noção disso? Ou tem gente que vai terminar o ano de 2020 ainda pior do que quando começou. Mas eu sei, irmãos, que Deus tem levantado homens e mulheres que querem terminar bem. Que não importa o jeito como você começou lá atrás, esse ano vai terminar de uma maneira que Deus desenhou para você, com sonhos e projetos do Senhor realizados. Nós estaremos sendo desenvolvidos de glória em glória, expostos à presença do Senhor para viver coisas ainda maiores. A gente pode dizer que ao findar desse ano eu preciso terminar bem, eu preciso fazer a melhor escolha. Então, vamos refletir primeiro aquele que estava talvez ao lado esquerdo de Jesus. No primeiro ladrão, vamos chamá-lo de ladrão número 1. O ladrão número 1, a tradição católica diz que o nome dele era Simas, e o da direita era Dimas. E isso é uma tradição, não é nada que traga realmente essa verdade, mas ele representa algo, representam pessoas que começam algo mal e terminam algo mal. Dimas são essas pessoas que correm um grande risco de terem as melhores oportunidades bem à frente delas e não experimentarem mudança nenhuma. Olhe para ele, está ali crucificado, está sofrendo, mas mesmo em meio a esse sofrimento, esse homem, esse ladrão número 1, ele sabe orar, ele sabe buscar, ele sabe clamar. Ele olha para Jesus que está crucificado na cruz do meio, e ele olha para o mestre, e ele sabe para onde ele deve direcionar o seu clamor, as suas petições. Então ele clama: você não é o Cristo? Eu creio que você é o Cristo. Como quem diz: eu conheço
a tua fama. Eu posso já até por algumas vezes ter passado por onde você estava. Eu conheci pessoas que caminharam com você, eu ouvi as tuas pregações, eu sei dos milagres que você realizou nesse tempo. Esse homem, esse ladrão que está à esquerda de Jesus, ele simboliza aqueles que sabem clamar, têm uma noção de quem Jesus é, sabe o que ele fez, mas na verdade a intenção desse homem não é ter sua vida transformada. O clamor desse homem não é para que a sua vida seja mudada, mas para que as suas situações sejam transformadas. É como se aquele homem dissesse: eu sei quem o Senhor é, mas eu quero isso para mim, resolve o meu problema. Olhe para esse ladrão número 1, olhe para esse ladrão à esquerda da cruz. Ele está dizendo para Jesus: eu quero que você mude a minha situação, mas eu não quero que você mude a minha vida. Eu quero, se tu és o Cristo, tira o Senhor mesmo da cruz e a nós também. No meio daquela humilhação, daquele momento que Jesus está ali crucificado, a morte do Senhor, o lugar onde Jesus está pagando o meu pecado e o seu, esse homem representa todos aqueles que sutilmente chegam no final desse ano, ainda colocando Deus à prova. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo a nós. Ou seja, se tu és o Cristo, faça aquilo que é bom para mim. Se tu és o Cristo, por que eu estou sofrendo tanto? Se tu és o Cristo, por que o Senhor não me deu aquilo que eu queria? Se tu és o Cristo, por que o Senhor não abriu uma porta? Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não fez? Se tu és o Cristo, faz aquilo que eu quero. Faz aquilo que eu preciso agora. Me dá aquilo que eu desejo nesse momento. Eu não posso passar por aquilo que eu estou passando. É injusto. Mesmo que seja justo, que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, esse primeiro ladrão simboliza aqueles que não aguentam o sofrimento, que querem resolver rápido as situações da sua vida. Na verdade, esse ladrão pensa como ladrão. Porque qual é o pensamento do ladrão, irmãos? O pensamento do ladrão é o seguinte: nada impede aquilo que eu quero fazer. Então, se há algo que eu quero ter, eu vou em direção àquilo que eu quero e nada pode me impedir. Mesmo que eu não tenha que trabalhar por isso, porque para ter isso aqui eu preciso trabalhar, para ter isso aqui eu preciso me esforçar. Eu gastei horas, investimento da minha vida para ter isso aqui. O ladrão não pensa assim. O ladrão pensa: mesmo que esteja lá, eu não quero saber de quem que é, eu quero para mim, eu quero agora. Então ele vai fazer tudo o que ele precisa fazer para ter aquilo no momento que ele quer. É um pensamento infantil, na verdade, é aquilo que muitas pessoas sofrem nos dias de hoje, esse pensamento de que o que a gente tem que ter e não importa como. É pensamento infantil porque os nossos filhos, eles também são assim, não é? Será que o seu filho se importa quando você chega cansado do trabalho? Quando você está ocupado com alguma coisa? Quando você está dormindo? Será que ele se importa de saber o que você está fazendo? Ou quando ele quer uma coisa, ele quer na hora que ele quer? Ele vai até você. Já viu criança chorando? Bebezinho chorando? Ele espera saber se você, mãe, está no banheiro, se deu vontade de ir no banheiro naquela hora. Na hora que ele tiver que chorar, ele chora na hora que ele quer. Por quê? Porque na mentalidade do neném, o mundo gira em torno dele. O mundo gira em torno dele. Todo mundo que está ali, que aparece, fazendo gracinha, está ali para servi-lo. Na verdade, ele é o centro de tudo. Então, quando ele chora, vem uma mamadeira. Quando ele chora, vem alguém para pegar no colo. Quando ele chora, alguém corre para acudi-lo. Ele começa a entender que ele é o centro. Essa é a mentalidade sutil e infantil que às vezes a gente vai nutrindo na nossa vida. Presta atenção. Olha o que esse ladrão está dizendo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha o que ele está sugerindo, irmãos. Esse ladrão, ele está dizendo para Jesus: esquece a cruz. Vamos arrumar outro jeito de aliviar essa dor. Vamos resolver esse problema agora. Tira o Senhor, tira a gente também. Resolve isso tudo num passe de mágica. Mas ei, Jesus nunca escondeu que a cruz faz parte do processo da vida daqueles que querem segui-lo.
Em Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, o que tem que fazer, irmãos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na verdade, se Jesus ouvisse o apelo daquele ladrão, imagina que catástrofe seria se Jesus atendesse o pedido daquele homem. Salva-te a ti mesmo e a nós. Se Jesus saísse daquela cruz, meu irmão, eu e você estaríamos terminados. A obra vicária da cruz não existiria. A salvação das gerações, o sangue que foi derramado, que celebramos hoje na Santa Ceia, que perdoa os nossos pecados e nos dá total acesso ao trono de Deus, não existiria. Eu e você não estaríamos aqui agora para contar a história. Se Jesus tivesse atendido aquela oração, todos nós estaríamos perdidos. O ladrão número 1, ele representa aqueles que, para se livrarem de algum problema, eles não pensam em outras pessoas, eles vão pensar somente em si próprios. Eles se acham talvez o centro do mundo, eles têm, como alguém já disse, um rei na barriga. Já viu essas pessoas que às vezes se irritam facilmente com pouca coisa? Por que a gente se irrita tão facilmente com algumas situações? Você já foi fechado no trânsito por alguém? O que isso trouxe para você? Uma alegria imensa, não foi, irmãos? Quando você está dirigindo, alguém vem e corta você no trânsito, joga o carro em cima de você numa estrada bem com uma velocidade alta. Você fica super feliz, não fica? Você dá um glória a Deus, você fala aleluia, obrigado Jesus, não é? Não é isso. Dá um calor que sobe aqui pela espinha. Você tem vontade de dizer: filho de Belial, você está vindo aí, instrumento do capeta contra a minha vida. Tem gente, irmãos, que até quando olha aquilo, diga: tomara que lá na frente bata. Misericórdia, irmãos. Porque o pior de nós vem à tona, não é? Quando a gente sai do nosso normal, quando coisas acontecem fora daquilo que a gente acha, quem somos nós? Às vezes uma cortada no trânsito faz a gente se sentir tão especial. Não poderia nunca ter me cortado. Não poderia isso nunca acontecer comigo. Por que comigo? Não. A gente não entende, a gente não se coloca no lugar do outro. Isso eu estou falando, a espada corta aí, corta aqui. Isso é normal com cada um de nós. Uma natureza que precisa ser trabalhada, porque, irmãos, a gente começa a levar tudo para a gente. Se acontece uma coisa, a gente não consegue entender que aquilo talvez é um instrumento de Deus para me levar à cruz, para me levar a lugares onde eu preciso renunciar a mim mesmo, onde eu preciso ter experiências profundas com o Senhor. Sabe, meu irmão, tem gente que para se proteger está disposto a fazer o que tiver que fazer agora, sem pensar no amanhã, nas gerações futuras, no seu legado, nas consequências que a sua atitude vai tomar. O ladrão da esquerda é aquele que quer resolver sem passar pelos processos que Deus está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você está chegando no final do ano de 2020 e muitas coisas vêm amassando você, mas não fuja dos processos, porque a quem Deus humilha, Ele mesmo exalta. A gente pode dizer, irmãos, que quem segue o exemplo do ladrão número 1 termina mal, porque a gente termina mal quando a gente não reconhece que muitas vezes Deus não está respondendo às nossas orações, porque Ele não está querendo nos livrar daquilo que vai trazer para a gente experiências de transformação. Sabe por que às vezes Deus não responde a tua oração, não responde a oração de muitas pessoas? Porque foram aquelas coisas, essas coisas que a gente está vivendo, que nos fizeram precisar de uma cruz. Foi aquela atitude que fez o ladrão ficar preso naquela cruz. Foi a atitude de querer o que ele queria na hora, de não medir esforços. Eu não sei o que ele cometeu, mas algo terrível ele cometeu para ele estar sendo julgado e condenado daquela forma. O que ele queria naquela hora, da maneira dele, sem passar por os processos, passando por cima de tudo, não pensando em ninguém, foi aquilo que fez com que ele ficasse na cruz. E era aquilo que ele estava pedindo para o Senhor: Senhor, me livra disso. Tira isso do Senhor e de mim. Vamos resolver essa situação. Sabe, todas as vezes, irmãos, que a gente diz para o Senhor: se Tu és o Cristo, me livre de
pontinho, pontinho, pontinho. Quais são os pontinhos que você tem colocado aí? Senhor, se Tu és o Cristo, me livra dessa situação lá no trabalho, me livra. Eu terminei com alguém, traz essa pessoa de volta. Se o Senhor é Deus mesmo, abre essa porta de trabalho. Todas as vezes que a gente está dizendo isso para o Senhor, na verdade, irmãos, a gente está dizendo para Deus aquilo que é o nosso Deus, aquilo que a gente não sabe viver sem. Se o Senhor é Deus, então faz com que isso aconteça. É como se a gente utilizasse Deus para alcançar o nosso Deus, porque aquilo que é a motivação do nosso coração é a quem nós servimos. E no ano de 2020, irmãos, eu não sei você, mas muitas coisas ficaram claras na minha vida. Coisas que foram retiradas do meu convívio, coisas que foram, que eu tive que me livrar, que eu tive que, às vezes, me ausentar, coisas que eu não pude fazer mais, que antes pareciam algo tão relevantes, tão importantes, mas era Deus dizendo, não, agora só sou eu e você, agora somos só nós dois, isso você não precisa, isso aqui não é importante na sua vida, eu quero que você foque naquilo que eu posso fazer por você. A gente termina mal, irmãos, quando a gente não percebe que no afã de proteger a nós mesmos, a gente abre mão daquilo que a gente pode abençoar, ou aquilo que vai alcançar a vida de muitas pessoas. Teve gente que nesse ano de 2020 abriu mão da sua comunhão com Deus, abriu mão da vida na igreja, abriu mão de uma vida de santidade, abriu mão dos sonhos, do ministério, abriu mão por pensar assim, só eu que sei, então só eu serei atingido. Não é, mentira do diabo. Quando você abre mão dessas coisas, não só você deixa de ser abençoado, mas uma geração inteira, os seus filhos estão olhando para você, há pessoas que estão esperando o teu posicionamento para conhecer o Senhor. É tempo da gente voltar. O alvo, que é Cristo, passa a ser qualquer outra coisa. E aí, pensando que aquilo que a gente vai fazer não tem repercussão na vida de outras pessoas, a gente começa a ouvir as mentiras do inimigo e se fechar em nós mesmos. O salmista, lá no Salmo 119, 71, diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Só consegue, irmãos, entender a glória, o benefício que é passar por aflições sem deixar o seu coração endurecer, é aquele que conhece o Senhor de todas as coisas. Quem reconhece o Senhor no meio da provação. O ladrão estava crucificado, mas era até ali na cruz. Você imagina, ele estava sofrendo, ele estava querendo se livrar daquele problema, mas era ali na cruz, no momento de maior dor, no momento de maior dificuldade, no momento que ele estava sendo punido por aquilo que ele estava acontecendo. Ele esqueceu o ambiente que ele estava. Meu irmão, na cruz do meio estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ali na cruz, irmãos, que ele desfrutou de uma presença que muitos não conseguiram desfrutar. Foi ali na cruz que ele tinha acesso ao sangue que muita gente não podia tocar. Foi na cruz que ele escutava a voz que muitos já estavam impedidos de ouvir. Foi no meio dos maiores sofrimentos daquela hora que aquele ladrão tinha acesso a coisas indizíveis. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, aos olhos humanos a cruz era o pior castigo que alguém receberia do Império Romano, mas aos olhos de Deus a cruz significava o cumprimento de um propósito. O ladrão número 1, ele escolheu ver as coisas aos olhos humanos, aquilo que só poderia ser recebido como um propósito divino. Ele não aproveitou a oportunidade de mudança ainda no findar de tudo. Deixa eu te dar uma palavra de esperança, meu irmão. Essa cruz que você está vivendo, esse momento de dor, esse momento de caos, esse momento de sofrimento que você está passando, meu irmão, não veio para acabar com você. Pelo contrário, foi aí a maneira que Deus encontrou para te dar uma nova oportunidade, para te dar uma chance, para abrir um caminho para você. 2 Coríntios 4:8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Isso aí, cresce junto comigo. Quando eu vou, tu vai também. Joga lá em cima.
Sabe, irmãos, muitas vezes a gente recusa os processos de Deus, porque eles parecem muito penosos. Tem gente aqui dizendo, eu não aguento mais. Eu vim aqui dizer para você que o primeiro ladrão simboliza aquelas pessoas que chegam no final desse ano dizendo, não aguento mais. E eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você que você aguenta. Você não vai terminar mal esse ano. Você não vai abrir mão dos processos que Deus tem sobre a sua vida. Você vai ver o Senhor no meio disso tudo. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui nessa noite? 1 João 5,3 diz, porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Penosos são as nossas decisões, às vezes as rotas que a gente vai tomando na nossa vida, elas são penosas, elas nos levam à cruz para sermos castigados, para tudo, mas é mesmo no meio disso tudo, quando a gente merecia o fim de tudo, é que o Senhor aparece e diz, eu não vou deixar com que você faça isso. Eu estou aqui para te dar uma nova oportunidade. Cuidado, meu irmão, pedir que Deus te livre dos processos, porque isso pode levar você a terminar mal. Quem sabe você está vivendo os seus problemas, as piores situações terríveis ainda no fim desse ano. Não me leve a mal. Eu não estou dizendo aqui que Deus tem prazer no sofrimento dos seus filhos, não é isso. Mas muitas vezes nós cavamos com as nossas próprias mãos o que nos trouxe até aqui. Isso tudo que nós estamos vivendo, irmãos, a nível mundial, traz aí a sua própria consideração para você a nível pessoal, mas tudo que nós estamos vivendo é resultado daquilo que a gente está fazendo, o nosso coração egoísta, do amor ao dinheiro, da falta de amor ao próximo. O que nós estamos vivendo em pandemia mundial, isso fala muito de onde as nações da terra têm colocado a sua esperança e têm apontado. Nós estamos vivendo os últimos dias, mas Deus está nos dando uma oportunidade de recomeço nesse tempo. Aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando no meio desse caos. No meio dessa situação podem surgir coisas extraordinárias que Deus vai fazer. Eu creio em milagres extraordinários. Eu não sei, você não está crendo hoje não, mas eu estou crendo por você. Eu creio que no meio dessa situação o Senhor há de fazer coisas extraordinárias. Isso nos leva a pensar no ladrão número 2, do da direita. Enquanto um queria resolver rápido, acabar com o problema, olhar para si e dizer, o que eu quero é agora, não tenho mais como passar. Se o Senhor é Deus mesmo, faz acontecer. Olhando só para si, olhando só para as suas questões, chateado com tudo. O da direita não está assim. A gente pode falar muitas coisas a respeito desse ladrão da direita. Ladrão número 2. A gente pode dizer que ele reconheceu o seu pecado. Ele demonstra um coração quebrantado. Ele reconhece a si mesmo. Ele sabe que o que ele está vivendo é fruto das suas próprias ações. Ele diz isso. Mas ele reconhece algo, e eu quero só findar nisso para que a gente possa ganhar tempo. Ele tem uma revelação divina. Ele tem algo que Jesus, quando olha, diz, não, esse entendeu. No meio de tudo que está vivendo, esse aí compreendeu. E ele vai ter uma revelação poderosa, porque ele olha para a cruz do meio com um olhar diferente para esse que está pendurado na cruz ao centro. Ele olha para esse homem que está ali, ele vê que ele não é um homem qualquer. Ele olha para aquele homem e ele diz, eu sei quem ele é. Ele não vê Jesus como uma solução somente para os seus problemas. Ele sabe que ele tem problemas terríveis. Ele sabe que tudo que ele fez até ali leva ele a viver daquele jeito. Mas, irmãos, no meio daquilo tudo, ele usa a lógica do evangelho. Porque a religião diria assim, ele pecou, ele fez coisas erradas, ele não merece, então pune ele, mate ele, acabe com ele. A religião, a lei faz isso. Talvez a graça, a libertinagem que nós temos visto, a graça barata que tem sido pregada nesses dias, diria, ele não foi tão ruim assim, dá uma chance para ele não tem culpa, ele não merece, na verdade ele precisa ser premiado. Mas na verdade, irmãos, o evangelho não é nem um nem outro, o evangelho é evangelho. E o evangelho é o que aquele ladrão entendeu. Aquele ladrão olhou para Jesus e disse, eu sei que eu tenho culpa, eu sei que eu não mereço, mas me premie.
Meu irmão, eu não sei se você está entendendo. Mas o prêmio, aquele ladrão entendeu que o prêmio não estava intimamente ligado àquilo que ele fez. O prêmio nunca estaria ligado àquilo que ele realizou. Mas o prêmio estava na pessoa de Jesus. Terminar bem, meu irmão, é terminar sim. É não se comparar às questões que estão à sua volta. É olhar para o Cordeiro de Deus e dizer: Ele é a solução para tudo que eu preciso. Então Jesus o premia. Jesus olha para ele quando vê que ele entendeu. Que ele sabia que não poderia fazer nada, mas ele entendeu quem era Jesus. Jesus dá uma resposta para ele e diz assim: hoje mesmo... O que, irmãos? Vem comigo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que aquele ladrão experimentou? O ladrão experimentou salvação. O ladrão experimentou salvação. Ele experimentou salvação. Você sabe o que é ser salvo? Você realmente sabe o que é ser salvo? Quantos salvos nós temos aqui na casa do Senhor hoje? O que é salvação, irmãos? Salvação é ser um com Jesus. Não vou repetir isso porque isso tem que ser uma verdade que entra no seu coração. Salvação é ser um com Jesus. Eu não viver mais a minha vida sozinho, agora eu sou um com Jesus. Quando Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele está dizendo assim: olha, hoje eu vou estar no paraíso, então você vai estar junto comigo, mas amanhã quando eu vier para reinar em glória, você vai estar junto comigo de novo, e por onde eu estiver, você também vai estar, porque salvação é sermos um com ele, é estarmos unidos com ele para a eternidade. Então seja o tempo bom, ou seja o tempo ruim, seja coisas que me favorecem, ou sejam coisas que me atrapalham, o que importa é que eu sou um com ele, e se sou um com ele, meu irmão, há salvação para a minha vida. Os meus pecados já não me impedem. Ele diz: você vai viver, e ser salvo, meu irmão, implica em duas coisas. Primeiro, morrer para si mesmo, naquilo que a gente precisa morrer para o nosso pecado. Morremos, mas ressuscitamos com Cristo para reinar em poder. E quando ele está dizendo hoje, não é amanhã, não é depois, um dia que eu vou ser salvo lá. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde eu for, você vai também. Onde eu estiver, você vai estar também. O que eu fizer, você vai fazer também. O que eu atuar, você está atuando também. No que eu estiver envolvido, você está envolvido também. Você faz parte dos meus planos. Você faz parte de tudo que eu fizer agora. Se eu falo em poder, poder para quê? Na visão humana, o poder seria somente para desfrutar de algum benefício, para que eu pudesse ser maior do que alguém. O que é poder na vida humana? Poder na vida humana é somente para que eu possa me sentir superior a alguém. Mas na visão de Deus não é assim. Poder para quê? Poder para morrer, para que alguém seja beneficiado por isso. O ladrão consegue olhar para a cruz de Jesus e entender que mesmo sem merecer, ele decidiu morrer. Irmãos, eu não sei se você ainda é apaixonado por Jesus. Eu não sei se você ainda é apaixonado por Jesus, em pensar que ele decidiu, como Deus, olhando para mim, entregar a sua vida para que eu fosse abençoado. O preço, irmãos, eu não sei, meu irmão, qual é a cruz que você vai escolher no final desse ano. Se você vai escolher ficar aborrecido, se você vai escolher ficar chateado, se você vai escolher ficar tão privado de ver Deus em tantas situações, porque você está querendo se livrar, você está querendo que essa situação passe logo, você não está aguentando mais tanta pressão na sua cabeça, ou se você vai acabar esse ano olhando para a cruz do meio e dizendo: eu estou com Ele, é por isso que eu vou viver, é por isso que eu tenho poder para morrer, para decidir, abrir mão de coisas que eu tenho que abrir mão. Eu não preciso impressionar ninguém, eu preciso de uma reputação, e é aquela que está no céu diante de Deus. Eu não me importa o que os homens digam ao meu respeito,
respeito, importa o que Deus sabe ao meu respeito. Eu não troco a minha vida por qualquer quantia financeira, porque eu já fui enriquecido em glória. O Senhor supre as minhas necessidades. Eu sou aquele que ama o Senhor, então eu não me entrego para qualquer amor. Eu não sei como você termina esse ano de 2020. Eu não sei como você acaba esse ano da sua vida. Esse ano difícil, ano de sofrimento, mas há uma chance, você pode terminá-lo bem. Você pode olhar para a cruz do meio, olhe para a cruz do meio, veja nele tudo o que você precisa. Ele está ali de braços abertos. E Ele está dizendo para nós nessa noite: hoje vocês vão estar onde eu quero que vocês estejam. Hoje vocês estão comigo, é agora, é a partir do momento que você reconhece que você está grudado comigo. Eu sou um. Você tomou a Santa Ceia hoje, significa que você é um com Ele e Ele é um com você. Não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Toda barreira caiu e nós podemos desfrutar vida eterna com Ele. Você pode terminar esse ano bem. Você pode mudar a visão desse ano. Você pode dizer para Jesus: eu entendi, eu posso estar sofrendo, eu posso estar sendo humilhado, eu posso estar pagando aquilo que eu fiz, mas eu estou contigo. É isso que faz diferença, é isso que nos faz diferença, é isso que toca a nossa vida, é isso que mexe conosco. Eu quero terminar, irmãos, porque eu sei que existem pessoas que estão aqui, chegando no final desse ano, e você pode perder a noção daquilo que Deus está querendo fazer com você.